Voltamos, família. Então essa é a segunda parte do testemunho. Continuando o testemunho. ir rápido, porque senão Isso. nós vamos perder. Deixa seu like, compartilha com os amigos. O like, não o like, tá? Like. Compartilha com os amigos. Se você ouviu Curta o muito. anterior, você vai ouvir a história até aqui. Sim. Então, minha mãe foi para uma igreja evangélica e lá ela foi revelada os problemas do meu pai, através do sobrenatural de Deus, que Deus ainda fala na terra. E aí eu comecei a observar que ela estava indo e se alegrando. Eu fui para tentar tirar ela, porque sempre eu já com 29 anos, eu disse, vou enganar minha mãe, né? E eu já era bancária e eu já tinha montado uma oficininha de costura para minha mãe e nós estávamos vivendo uma outra coisa. Meu irmão já tinha se casado e aí nós estávamos lá e Deus começou a me chamar para viver o sobrenatural dele. Eu tenho duas fases da minha vida. Aos meus 29 anos, eu tive que ouvir Deus, porque ele disse para mim, eu sou o Senhor teu Deus, eu te separei, eu tenho um propósito com você, eu tenho um plano. Olha, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer para você, você não nasceu do acaso. Deus, quando ele te planejou, ele escreveu uma história para você viver. E ele não falou, eu vou planejar ele, depois vou inventar uma história. Não! Ele criou uma história para que você vivesse com um propósito. Você tem um propósito para estar aqui. Só que só vai entender o propósito de Deus quando você encontrar-se com Deus, porque tudo na minha vida estava em Deus e Ele mesmo falou. Se eu queria, havia alguns sonhos que eu precisava viver, que era ter uma família. Por quê? Porque a minha família de infância, se você ouvir o outro áudio, você vai ver. Foi uma família com um pai doente que foi jogado com 27 anos no NPS, foi aposentado por invalidez, com 8 internações em sanatórios, um jovem cheio de sonhos, cheio de projetos que precisou interromper, uma mãe cheia de sonhos, tal, longe de família, e eu precisei crescer numa geração onde eu tinha que ajudar os meus pais, eu tinha que ser, e eu tinha que fazer, e todas essas coisas. E aí, o que acontece? Só que em Deus, ele disse, você quer uma família? Eu queria. Uma moça de 29 anos. A Sara tem 22 anos. E ela, 21. Vai fazer 22 agora em outubro, tá? Nossa, mãe. Peraí, eu já tô antecipando. Ela faz agora 22 agora, anos. Em outubro. Daqui. Outubro, tá. Aí ela vai fazer. Então, esses dias ela tava cantando aquela música lá que o pessoalzinho lá canta, né? Eu quero viver um namoro. Então, mas eles colocaram assim, um namoro. Como que é? Eu sim. E aí continua? Quero viver um namoro. Faz meu coração. Não lembro. Aí, tipo, tira todo... Eu não lembro. Desencalhamento, desaparecer. Faz o desencalhamento, né, e tal. Então tem muitos jovens aí que estão assim, querendo viver um namoro, querendo viver algo. E eu com 29 anos, eu queria ter uma família. Eu queria construir uma família. Eu queria ser mãe. E Deus ainda me deu mais uns outros filhos de coração que eu tive a oportunidade de participar. Mas aí já está dentro dessa história de Deus. Então eu fui viver um propósito. Ele disse, você quer uma família? Eu te dou uma família. Você quer uma profissão? Olha, você pode não entender, mas eu tenho um chamado integral. Eu vivo para fazer a obra de Deus. Eu sirvo a Deus 24 horas por dia. 48. 24, 48, eu vivo direto. Por quê? Porque nós somos como médicos. Eu tenho BIP. As madrugadas toca meu telefone, eu tenho que atender, é emergência. Às vezes algumas pessoas estão indo para UTI.
espiritualmente falando, estão surtando, ainda mais agora. Então eu tenho que passar as madrugadas, né, e tal. Então nós somos, eu tenho uma profissão, eu sou uma profissional dentro do Evangelho. E aí eu queria algumas coisas para Deus, e Deus foi me mostrando, só que eu tinha que estar em Deus, eu tinha que estar em Deus, e eu não entendia isso. Eu achava que eu podia viver os meus sonhos, eu achava que eu podia viver os meus projetos, mas Deus, os sonhos de Deus, a Bíblia diz, são mais altos. A Sara quis viver os sonhos, ela até pode né, eu não sei se ela quer compartilhar agora, a gente pode interromper e eu vou continuando dando testemunho, mas a Sara teve muitos sonhos, ela disse, não é esse sonho, eu não vou viver, porque Deus quer que eu vá, Deus quer que eu faça isso, ela quis fazer várias coisas. Deus foi, não, espera. Então hoje, esse canal, ela precisa muito que você divulgue. Por quê? Porque ela tem um chamado para isso, ela tem uma vocação para isso. Deus vai usar a voz da Sara para ser voz para as nações. Ela tem muito conteúdo. A gente não tem um destino, a gente tem uma origem. Nós vamos viver o Evangelho, temos muita coisa para passar. Só que, lógico, é muito tempo, é muito pouco. Aí Deus me deu um marido e eu precisei, dentro de um seminário, eu fui estudar, eu tive que ler em um ano a Bíblia, fazendo os trabalhos de seminário 6 vezes de capa a capa. Deus falou, olha, eu te separei, não quero você envolvida nessas coisas e tal, e eu precisei abrir mão de tudo, meus projetos, meus sonhos, para viver os sonhos de Deus. A Sara é sonho de Deus. A Sara é projeto de Deus, a minha casa é projeto de Deus, a minha família é projeto de Deus, todas as coisas, boas ou más, é projeto de Deus. E aí eu precisei voltar para Deus, voltar para a minha origem, voltar para o meu Criador, para Ele poder mostrar tudo que tinha. E aí, o que aconteceu? Eu fui viver o chamado de Deus. E aí tive várias confirmações, várias coisas.